Olá, eu sou a Carolina Arce e essa é a série de episódios Aguar e Desaguar, Seja Você. E esse termo que eu sempre utilizo no final dos textos que eu construo, de algumas reflexões, conforme eu já falei no episódio passado, eh, não faria sentido se eu não trouxesse a minha essência dentro disso tudo e como que tudo isso surgiu. O seja você e a fase que a gente busca cada vez mais ser nós mesmos através do autoconhecimento e através de algumas reflexões que você vai tendo no teu dia a dia, conforme alguns mergulhos que a gente acaba fazendo nas nossas sombras para poder despertar algumas das nossas melhores versões e deixar cair algumas máscaras para a gente vivenciar a nossa vida de uma forma mais natural, mais nossa. Então, o Seja Você é o tema do episódio que eu trago hoje. E para isso, eu trouxe um texto, né? Eu já tinha uma prática, desde adolescente, de estar escrevendo algumas reflexões. E claro, ninguém aqui eu não estou para dizer e nem ser uma escritora profissional, mas eu gosto sim. A escrita é uma prática muito necessária no nosso dia a dia e ela faz com que a gente consiga organizar melhor as nossas ideias, organizar melhor as nossas emoções, organizar melhor tudo que a gente processa, no nosso dia a dia e também, eu que faço bastante movimentação energética e esses movimentos eles despertam bastante, assuntos do inconsciente, que é o que determina às vezes as nossas feridas emocionais, as nossas máscaras, para aprofundar um pouco nisso e trazer para o consciente. Então, esse movimento energético faz com que a gente se depare com alguns assuntos que a gente acha que está tudo quietinho, que está tudo tranquilo e resolvido, e não, né? Quando a gente vai ver, precisamos olhar para algumas coisas aí que é aquilo que está nos impedindo de subir e dar aquele passinho na nossa vida de evolução num determinado projeto que a gente está galgando, num passo que a gente quer fazer para nossa prosperidade, para nossa abundância, seja ela, eu chamo de prosperidade divina, todo o nosso desejo de ser nessa vida. Então, seja ela para nossa prosperidade material ou para nossa prosperidade divina. Então, eu trago aqui, uma construção de um texto, que eu fazia desde a minha adolescência. E ele diz assim: me sinto insegura em um mundo de incertezas. Precisava de alguém que me compreendesse, a ponto de entender as minhas dificuldades, à altura de me aconselhar com sinceridade. Eu sei o que tiver que ser, será, mas sempre há um pedaço de esperança que prevalece em qualquer dificuldade da vida. Essa esperança busca conquista, liberdade de expressar tudo o que está preso, acorrentado pelo medo de sofrer grandes decepções. Esse medo dificulta as atitudes, as decisões, deixando tudo complicado. Mas no amor, tudo se complica, porque o que está lançado não são só palavras, e sim a divisão de sentimentos entre os dois lados, de poder juntar sinceridade, franqueza e segurança num só relacionamento. Assim, a luta para que esse sonho dure será muito maior e quando tudo se acabar, não restarão somente lembranças de um grande amor, e sim marcas no destino que assim foi escrito. Esse texto ele foi escrito em julho de 1997, então faz muitos anos, fazem quase 30 anos que esse texto foi escrito e eu ainda pratico o exercício da escrita. E eu trouxe esse texto hoje, justamente porque eu venho aqui para contar um pouquinho da minha história. Eh, Esses episódios do Aguar e Desaguar, Seja Você, ele não poderia ser diferente se eu não viesse aqui contar a minha história. E a minha história, ela parte do princípio de sempre colocar muitas máscaras para a gente sobreviver na sociedade, representando um personagem que às vezes a gente não é. E o meu exercício diário está sendo cada vez mais ser eu, viver na minha essência e demonstrar para o mundo a minha autenticidade.
E eu estou buscando e querendo isso cada vez mais. E muitas coisas do que eu sentia na vida e vivia, ou opções que eu fiz na minha vida, elas ficaram guardadas. As 7 chaves, alguns segredos, algumas pessoas sabiam da minha vida, outras sabiam algumas versões, mas não tinha acesso a outras versões. E eu acho que, mais do que tudo, eu sinto essa necessidade de, a partir do momento que eu estou trabalhando com pessoas, de também colocar a minha história para que eu possa ajudar outras pessoas que estão nessa dificuldade. Essa dificuldade de se entender a partir de um lugar, de muitas sensações, de muitos sentimentos e de talvez não conseguir e esteja procurando se encaixar num lugar que você não encontra um encaixe. E nessa busca, né, eu tinha 15 anos aqui, e nessa busca por esse encontro, depois de algum tempo, eu já tinha lá meus 20 e poucos anos, eu sempre fui uma pessoa que eu sentia muito. Depois eu fui entender que um pouquinho disso também é minha lua em escorpião, meu ascendente em peixes, o tanto de água que eu tenho no meu mapa astrológico, porque eu também, faço a minha vida direcionada na parte astrológica também, tenho aí minha mentora nesse sentido, e na guiança dessa vida, né, buscando aí esse processo de autoconhecimento, mas sem saber que era isso, eu tinha uma parte da minha vida que eu chorava todos os dias e eu não sabia o porquê. Toda noite eu ia dormir chorando e eu não encontrava, de fato, um motivo para que isso pudesse estar acontecendo. Tinha lá minhas desilusões, né, de toda adolescente, aquela confusão mental, os hormônios, mas eu não encontrava um motivo de fato para eu chorar todo dia à noite. Foi desde então que começou a aparecer alguns convites para eu ir numa casa de umbanda. E naquela época eu tinha muito preconceito e acho que eu vivi com preconceito dentro de mim, até mesmo já vivenciando tudo isso. E depois de um tempo eu fui perceber que eu tinha sim, mediunidade a ser desenvolvida. Eu comecei a visitar, isso eu já tinha lá meus 20 e poucos anos, talvez perto dos 25 anos, não me lembro ao certo. E eu comecei a frequentar casas de umbanda, primeiro, assistindo, né, a as giras, que a gente chama de gira, né, cada religião tem sua nomenclatura, e eu comecei a assistir, e depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que eu fazia parte daquele lugar. E a primeira vez que eu fui nessa casa, o preto velho, né, que eu fui me consultar, a primeira frase que ele falou foi: "Muitas águas você tem no teu travesseiro". E era realmente isso que eu carregava dentro de mim. Ele falou que eu tinha muitas águas descarregadas no meu travesseiro todas as noites. E eu até me emociono de falar, porque era realmente isso que acontecia, né, eu chorava todos os dias e eu não sabia o porquê. E nessa minha ânsia de querer pertencer, de estar melhor, de encontrar o meu lugar, eu realmente entrei para essa casa de umbanda, que foi aonde eu fiquei, né, quase 10 anos frequentando não a mesma casa, mas foi onde eu, tive acolhimento e comecei a me entender um pouco mais, e principalmente entender que existem outras energias que giram e que movimentam a nossa vida, que materializam coisas na nossa vida, que a gente não é só o físico, né, que existem outras energias que se manifestam e naquela ocasião eram os espíritos que se manifestavam, né, de alguma forma para ajudar outras pessoas. E acabou que eu me desenvolvi e hoje é a religião do meu coração, a Umbanda é a religião que fez eu me encontrar em várias coisas da minha vida. Eu trilhei por esse caminho, eu entrei para a corrente desde que eu comecei a frequentar, não durou menos de um ano assistindo às giras, e eu já entrei, num tempo muito rápido, eu tive o desenvolvimento de todos os meus guias, de toda a minha egrégora que estava se formando ali para trabalhar. E assim eu segui, né, fazendo o meu caminho,
e não entendendo muito o que estava acontecendo, né, muitos diziam que uns chegavam pela dor e outros chegavam pelo amor, eu fui pela dor. Em resumo, eu acabo que por que que eu não iria seguir aquilo? E eu via que tinha muito preconceito, né, eu escondia muito, essa minha origem e o que eu sentia, essas manifestações que eu tinha. Mas de fato isso foi o que fez eu parar de chorar todos os dias, e se eu não chorava mais todos os dias, o porquê era ruim? O porquê eu não podia falar isso para as pessoas? O que que impedia de eu falar isso para as pessoas, se era uma coisa que me fazia bem e ainda eu ajudava as pessoas? Então, eu comecei, claro, no meu desenvolvimento profissional, eu acabei buscando, né, alguns caminhos. Pra quem não sabe, eu sou engenheira de formação, e trilhei por esse caminho durante muitos anos da minha vida, antes, né, em paralelo aí conhecendo, me autoconhecendo, então eu comecei muito nova nesse processo de autoconhecimento, um pouco atropelada, entrando e desenvolvendo a mediunidade, e fui me entendendo nesse processo, né. Eu entrei sem estudar, eu entrei sem conhecimento, eu já entrei vivenciando tudo isso. Então era bastante coisa para administrar, dentre o que eu sentia, o que eu vivenciava, o que as outras pessoas buscavam ali, então tudo aconteceu de uma maneira muito rápido e acabou que eu fiquei quase 10 anos, dentro de casa de umbanda, e eu me desenvolvi ali durante muito tempo. E fez muito sentido nesse tempo que eu estive ali, a umbanda ainda é minha religião, mas hoje eu não frequento mais corrente, eu não estou mais em nenhuma casa de umbanda, mas eu acredito que eu tenha, né, contribuído para a vida de muitas pessoas, porque eu estava ali servindo, dando o meu servir, utilizando o meu corpo como veículo para que, né, uma entidade, um guia se manifestasse, e dando conselhos para outras pessoas que iriam lá buscar ajuda. E, além de tudo isso, foi onde eu aprendi que existem outras formas de manifestação que não seja só a nossa matéria física aqui. E a partir disso, num determinado momento da minha vida, eu entendi que alguma coisa me guiava para buscar algo mais que aquilo. E eu entendi que aquilo foi ficando pesado e que já não era mais natural na minha vida. E que eu tinha que talvez, eh dar um basta nisso, mas não no sentido de eliminar isso da minha vida, mas no sentido talvez de eu levar isso com mais leveza de uma outra forma, que eu já tinha dedicado muitos anos da minha vida ali, né, naquele movimento. E acho que eu tinha algo mais para aprender e para desenvolver nesse sentido, como eu ainda acho que tenho a desenvolver e aprender muito com isso. E por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu vejo às vezes que existem muitas pessoas que não entendem o que a o que ela sente, às vezes ela tem uma mediunidade a ser desenvolvida, às vezes ela tem uma sensibilidade a ser direcionada, e muitas vezes ela não entende o que fazer com isso, ela não sabe aonde direcionar, ela não se sente pertencente nesse meio que ela tá. E daí ela se sente diferente, deslocada e ela não sabe nem para onde ir buscar ajuda. E eu demorei para encontrar isso. A vida foi me guiando, né, para eu conseguir me desenvolver nesse sentido, que eu acredito muito nisso. Então, eu partir dali, eu saí desse lugar, da casa que eu estava, pedi licença do lugar que eu estava e começou a partir desse momento se apresentar na minha vida, eh o sentido da movimentação energética fora do espiritismo. E daí eu comecei a estudar sobre isso, e daí começou a vir muito forte na minha intuição, toda vez que eu acordava e ia dormir, vinha reiki, 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 e eu fui estudar o reiki, né, em meados de 2022, eu fiquei ainda, um tempo relutando para ir de fato, né, nessa formação, porque eu comecei a entender que existiam outras coisas, descobri que tinha chakras na vida, descobri, né, dentre outras coisas, comecei a ler, comecei a me interessar pelo assunto energético, e nisso eu acabei, indo para o Reiki, fazendo uma formação de Reiki e entendendo, daí começando a estudar mais profundamente, entendendo que, nossa, existem outras energias que não se manifestam através de espíritos.
Nós somos energia, nós somos frequência e podemos utilizar disso para materializar coisas na nossa vida. E isso para mim foi fascinante, descobrir tudo isso de uma outra forma, que não era só o espiritismo que movia tudo, que era fora dessa realidade física. E nisso eu fui me desenvolvendo, fui estudando e tenho muita coisa para estudar ainda, mas estou aqui falando um pouco do meu saber para ajudar quem talvez esteja perdido, para ajudar quem talvez não saiba, aonde ir, para onde ir, como se guiar, né, se você sente, um movimento de despertar algo que disse para você seguir algum outro caminho, mas você nem sabe ao certo qual é esse caminho. E eu comecei a me desenvolver, né, nessa outra parte da energia, mas sempre com uma máscara muito pesada no profissional, né, sempre com uma máscara rígida, que eu não podia ser flexível, eu não podia me desdobrar, eu não podia sentir, eu tinha que ficar firme igual uma rocha, aguentando tudo e fazendo aquele personagem da minha carreira e me desdobrando para, né, conquistar, porque eu queria galgar lugares maiores e melhores, e com isso, sim, eu era imatura e ainda considero que eu sou, ainda estou aprendendo muita coisa e talvez tenha sido dura com muitas pessoas, ao mesmo tempo que eu era dura comigo mesma, porque eu achava que a vida era assim, era dura mesmo, você tinha que aprender na dor, e isso era certo. E com o passar do tempo, estudando mais um pouco, eu fui entender que eu tinha muitas feridas a se desenvolver, e eu fui entender que tudo isso foi o eh, que me mostrou o que hoje, tá na minha essência. Eu tive aí um personagem muito forte ligado à minha vida profissional, colocado até hoje, e hoje a vida está me pedindo para eu não deixar o que eu sempre fui de lado, para eu não deixar a minha história, para eu não deixar o que eu construí disso tudo, né, até hoje. Então, eu tive que talvez ser muito dura comigo para conseguir administrar e assentar todas essas vivências dentro de mim, porque acabou que nunca ninguém veio me pegar pela mão e me guiar, né, eu sempre fui no tato, claro que eu tive mentores, eu tive direcionadores, eu tive pessoas maravilhosas que me guiaram nesse caminho, mas hoje dentro do que eu, proponho de levar isso para as pessoas, eu não posso, esconder o meu caminho, eu não me sinto genuinamente verdadeira se eu não mostrar, da onde eu vim, qual é a minha história, como que eu cheguei até aqui e por que que eu estou, querendo oferecer um processo facilitador para as pessoas. E depois do Reiki eu busquei a radiestesia, que hoje é o que me ancora muito mais que qualquer outra coisa. Eu tenho a parte mediúnica ainda muito forte, meus guias estão comigo sempre, né, me dando recados, eh, muitas vezes os recados que os guias dão se confundem um pouco com a nossa intuição, porque a nossa intuição ela é muito forte, né, ela tá pronta, ela já vem do nosso feminino, ela tá aqui internamente, é só você ficar no teu silêncio que você vai conseguir acessá-la. A nossa intuição ela tem que quanto mais você pratica, mais ela é despertada. E eu vim aqui hoje contar essa história, né. Então depois do reiki veio a radiestesia, depois da radiestesia veio, a terapia de reconexão com o feminino. Eu tinha eu vivia muito na energia do Yang, eu acho que ainda vivo, eu preciso ainda me aprofundar muito mais no meu feminino, por causa dessas máscaras duras que eu sempre coloquei comigo mesma. E com o passar do tempo estou aprendendo a quebrar essas máscaras, eu estou aprendendo a ser uma pessoa mais sensível e a trabalhar e praticar a sensibilidade na minha vida. Eu já tive alguns feedbacks que eu acho que eu estou conseguindo quebrar um pouco essa dureza da minha vida. Graças a Deus a gente evolui e percebe que muita das nossas dores a gente reflete para o mundo e transborda isso para os outros, a gente só vai, conseguir transbordar
amorosidade e harmonia a partir do momento que a gente tem essa amorosidade e essa harmonia dentro da gente, e daí sim a gente consegue transbordar para o mundo. Se a gente vive num lugar de deslocamento e que não encontra o nosso pertencimento, ou que acha que tudo tem que vir na base da dor, a gente vai passar essa dor para as outras pessoas, a gente vai passar essa forma de conduzir as palavras e a forma de conduzir outros aconselhamentos também na base da dor, na base da dureza, né, e na inflexibilidade. E cada dia eu aprendo a mais ser uma pessoa flexível, cada dia eu aprendo mais a ser uma pessoa mais feminina, a desabrochar esse meu feminino, a minha intuição, porque eu sempre fui muito no masculino, engenheira, capricorniana, lidando muito na lógica, na execução. E hoje eu vejo que as coisas podem ser diferentes, eu posso colocar meu lado pisciana, eu posso colocar meu lado de escorpião, eu posso viver mais nas águas. Tá tudo bem sentir, ninguém vai desmontar ou ninguém vai achar que você é mais fraca por não viver, na dureza, né, por não viver nessa fortaleza, nessa máscara, nesse escudo que a gente coloca para viver em sociedade. Então hoje eu estou me despertando cada vez mais na sensibilidade, e eu não posso deixar essa história, que eu acho que é muito bonita, do meu desenvolver, que chega até a me emocionar, eu não posso deixar isso de lado, e não colocar isso em pauta para as outras pessoas que também possam estar com essa dificuldade de direcionamento, de guiança, né, no início da vida. Se emocionar não é fraqueza, se emocionar é sensibilidade, se emocionar é o nosso feminino, e que eu espero que cada vez eu esteja mais próxima dessa energia feminina, eu espero que cada vez eu tenha mais sensibilidade real e genuína e amor genuíno para passar para todas as pessoas que vêm ao meu encontro, e que eu possa facilitar um pouco dessa cura de tudo que eu tive no meu caminhar. E eu sinto que cada vez mais, eu consigo transbordar esse amor genuíno, de servir mesmo de uma outra forma, né, porque o que a gente busca, não adianta fazer um monte de curso, sendo que você não está praticando o que você tem de mais genuíno, que é acolher a tua história, que é se manter firme, mesmo quando há dificuldades, de acolher quando você se sente desconfortável, sensibilizada. Né, esse acolhimento, ele é necessário, ele é do feminino, e a fragilidade faz a gente crescer, né. Então eu estou aqui, nesse segundo episódio da série, sendo eu mesma, e talvez uma versão que eu ainda esteja conhecendo, né, porque cada máscara que a gente vai tirando e cada camada que a gente vai acessando, a gente vai se transbordando de outras emoções, se transbordando de outros saberes que a gente nem sabia que a gente tinha, né. Então, é isso que eu quero levar. Práticas e cursos a gente pode fazer quais forem, né, mas existem coisas que tá dentro da gente, a gente veio com essa missão e por que que a gente vai negar, né. A mediunidade ela sempre esteve comigo, né, a sensibilidade ela sempre esteve comigo. Eu sou uma pessoa bem sensitiva, eu tenho uma mediunidade muito aflorada. Hoje essa prática e essa mediunidade minha, ela já está incorporada no meu dia a dia. Eu já consigo sentir isso de uma forma muito aflorada e sem manifestar isso no físico, estar incorporando no dia a dia, mas eu consigo me comunicar com essa mediunidade de uma forma melhor. E foi para isso que a Umbanda veio na minha vida, para eu aprender a controlar, para eu aprender a lidar com isso, para eu colocar isso como uma potência minha, para que eu possa ajudar outras pessoas. Com certeza, nos meus trabalhos de radiestesia, todos os meus guias estão aqui me ajudando e me soprando intuições, né, no meu ouvido.
e eu sinto eles aqui. E esse é o meu caminhar, esse é o trabalho que eu sou, é o que eu levo para as pessoas. E, né, nesses meus trabalhos de leitura do campo energético, de oráculos, porque eu adoro oráculos, eh não tiro o tarô, né, o tarô ainda não faz parte da minha vida como trabalho, né, como servir para outras pessoas, nem sei se isso vai chegar a ser um dia, mas eu gosto muito de oráculos. Então, a minha forma de trazer hoje isso é como uma guiança para outras pessoas, é como um direcionamento para outras pessoas. Se não é tua praia, passa reto e joga para o universo. Mas eu tenho certeza que eu tô aqui para levar essa informação para quem tem esse tipo de situação na vida, que está passando por isso, né, e que de alguma forma vai chegar como palavra de acolhimento, vai chegar como uma palavra que não é só você que passou por isso na vida, né, vai chegar com uma palavra de que existem formas de se trabalhar e que isso vire uma potência na tua vida, né, seja para qual lado você for. Hoje eu estou na terapia, mas eu tenho formação de engenheira, e você não precisa talvez trabalhar na terapia, você pode continuar com a tua profissão e ainda desenvolvendo as tuas práticas, mediúnicas ou sensitivas no teu dia a dia e da tua forma de servir, porque a tua forma de servir para o mundo tem que ser genuína, porque se a gente não coloca o nosso servir do que de fato faz o nosso coração brilhar, isso se torna coisas físicas, isso transborda no nosso corpo como manifestação de doenças, de dores, que isso começa no campo sutil de maneira cristalizada e vai se densificando até chegar no nosso campo físico. E hoje eu entendo muito melhor essa movimentação e eu consigo levar um pouquinho do meu saber e do meu servir para mais pessoas. Então hoje eu quero ainda, né, como forma de contribuição, trazer um outro texto agora da Carolina de versão de 40 mais, que está aqui falando, e que ele diz assim: "Quantas vezes você já parou para pensar que todas as respostas estão dentro de você? O que te impede de acessá-las? Medo? O medo te paralisa e faz você perder as oportunidades de ver a magia da vida. O despertar traz um mergulho nas profundezas das emoções, na fluidez das ondas internas, no aguar e desaguar das sombras mais escondidas, dos vales ainda nunca acessados. E por que colocar esse limite se é no meio dessas águas turvas que moram todas as respostas? A vida não para tomarmos fôlego. Ela pode te engolir se você não souber domar as suas feras. As suas feras. O que as feras dizem sobre isso? Os nossos maiores desafios nos mostram as nossas maiores fortalezas, as nossas pérolas internas que são construídas por meio das tempestades e das calmarias. Mas nas águas turvas nos perdemos. Então, as decisões alinhadas à nossa essência devem ser tomadas na calmaria, na presença, pois é onde se revelam os maiores segredos do nosso ser. E sim, você é a única pessoa que tem a chave da sua maior joia, da sua pérola, da sua história. Você é dona da sua história e somente você pode encontrar a sua felicidade e descobrir o valor da sua pérola. Seja você. Então é essa mensagem que eu deixo aqui, e eu acho que esse texto também faz todo sentido. E para fechar com chave de ouro, eu gosto muito sempre de trazer oráculos e eu vou trazer sempre esses oráculos aqui. E esse oráculo, depois dessa transparência genuína que eu tive aqui, e espero que essas palavras de coração cheguem para quem precisa. E se você tem alguém que você conhece que pode estar passando por isso, encaminhe esse vídeo. Faça dessa pessoa que ela tenha mais ferramentas para conseguir se encontrar, né. A gente precisa disseminar amor, a gente precisa disseminar saberes, a gente precisa disseminar, eh, ajuda para as pessoas.
E é com a experiência de quem às vezes está um passinho à frente que a gente consegue estar, desenvolvendo e oferecendo a maior ajuda que para o outro talvez seja um encontro da sua pérola divina, não é mesmo? E aqui eu deixo então uma reflexão para o dia de hoje, e que ela diz assim: "Não seja refém da aprovação dos outros. Escute mais a sua verdade. Só você saberá o caminho que te fará feliz. E saiba que a resposta está naquilo que faz o teu coração vibrar. A afirmação: o meu coração é meu guia." Não poderia ser diferente, né, gente? Não poderia ser diferente essa mensagem dos oráculos, que são os nossos maiores fofoqueiros de plantão. Fecho esse episódio com muito amor no coração. Estou muito feliz de compartilhar tudo isso com vocês. Espero que tenha ressoado com amorosidade, eh, e que você deixe os julgamentos de lado e que você aprenda a aceitar também a história do outro de maneira genuína, porque cada um tem a sua, não é mesmo? Com muito amor no coração, eu fico por aqui e até o próximo episódio. Beijo no coração.